POV do Reinhold Slavin. Meu bebezinho. Fiquei muito feliz por termos um filho. Eu me pergunto quando os bebês podem começar a treinar? Quando comecei a treinar novamente? Cara, eu não posso esperar para ensinar meu filho tudo sobre magia. Espero que ele seja um aumentador como seu paizão. Posso saber o básico da conjuração, mas não posso fazer nada prático com ela, exceto usá-la como uma forma de exercício mental. Alice, por outro lado, é uma das pessoas mais talentosas que já vi. Mesmo como uma emissora divergente, ela é excepcional. Naquela época, depois que ela concordou em namorar comigo, ela se juntou ao meu grupo e partimos juntos em missões. Seus poderes restauradores eram incríveis por si só, mas o que mais me chocou foi quando ela usou um feitiço de área de efeito, que curou todos os aliados internos. Vou falar cada coisa por vez agora. Eu sou o marido dela. Hehe. Ainda não me canso de dizer isso. De volta aos bons velhos tempos, antes de termos que nos estabelecer, íamos às clareiras das bestas e caçávamos as bestas de mana. As bestas de mana eram vários animais e criaturas únicas nascidas com a habilidade de absorver mana em seus corpos e criar seu próprio núcleo de mana, que chamamos de núcleos de bestas. Os núcleos das feras tinham uma quantidade limitada de usos, o que os tornava muito valiosos e muito procurados. É claro que quanto mais altas as classes dos núcleos, mais valiosos elas seriam. As bestas de mana foram classificadas em qualquer lugar de classe, o touro com presas domesticado usado para carne e couro, até o nível monstruoso, que seria a classe SS. Não posso dizer muito sobre eles, simplesmente porque nunca vi nem ouvi falar de um, mas supostamente existem. Regra geral, você deve sempre assumir que as bestas de mana são mais fortes do que os humanos da mesma classe. Simplesmente porque, mesmo se tirarmos a mana da equação, o corpo físico de uma besta era muito mais forte do que o humano de médio porte. Embora a clareira das feras fosse perigosa, contanto que você fosse cauteloso e não se perdesse, era muito fácil se manter longe de problemas. As bestas mais fortes tendiam a ser mais profundas em cavernas subterrâneas semelhantes a masmorras ou mais perto do centro das clareiras. As primeiras dezenas de quilômetros ao redor do perímetro da clareira das feras foram muito bem mapeadas, e contanto que você fosse pelo menos um aventureiro classe C, você estaria bem. De vez em quando, havia missões postadas que exigiam alguns grupos de aventureiros. Geralmente, eram para tentar limpar e mapear as masmorras mais difíceis que não foram totalmente exploradas. Se uma besta mana tivesse o poder de criar seu próprio covil e tivesse outras bestas manas servindo-a, então você poderia apostar que havia tesouros a serem ganhos. Conto ao meu filho Arte tudo sobre esta vida, contando-lhe isso e muito mais para que eu possa persuadir. Quero dizer, cutucar ele para pelo menos ganhar alguma experiência como aventureiro quando ele ficar mais velho. Não sei o que vou fazer se o pequeno Arte nunca despertar. Ó Deus, não importa quanto tempo demore, desde que ele possa treinar para se tornar qualquer tipo de mago, eu serei um pai orgulhoso e feliz. É muito fácil dizer que tipo de mago alguém será quando acordar, porque quando aumentadores, conjuradores e desviantes formam uma barreira translúcida, a mana se comporta de maneira diferente ao redor deles durante esse tempo. Os aumentadores, quando despertam, formam uma espécie de força repelente ao redor da barreira, o que significa que possuem canais de mana dominantes em seus corpos. Conjuradores, por outro lado, formam um vácuo de mana ao redor deles, o que significa que suas veias de mana são muito mais dominantes. É claro que os graus da pressão e da força de vácuo dependem de seu talento em qualquer uma das categorias. Não quero me gabar, mas quando despertei pela primeira vez, com 12 anos, aliás, estava dormindo e a pressão de mana me fez levitar por alguns minutos. Força suficiente para erguer um corpo humano? Se não fosse naquela época. Tenho certeza de que não teríamos resolvido tão rápido. Enfim, assim que ele acordar, vou treiná-lo. Se ele acabar se tornando um mago, acho que posso conseguir um tutor para ele na cidade principal, já que Alice e eu não somos competentes o suficiente para ensiná-lo. Foi o que eu disse, mas... Buna asterisco. Atualmente, 3/4 da casa se foi. O que aconteceu?
Felizmente, eu estava com Alice no jardim da frente conversando um pouco depois do jantar, mas... Art, meu pequeno Art ainda estava na casa. Arthur. O rosto de Alice drenou todo o sangue quando a vi ficar pálida, os olhos arregalados em descrença e preocupação. Cutuquei minha esposa enquanto a cobria com uma mudança temporária que duraria alguns minutos. Corri na direção da explosão, espalhando meu corpo com uma camada de mana sobre minha pele. Os destroços eram constantemente atirados em minha direção enquanto eu chegava mais fundo na fonte da explosão. Depois de lutar contra os restos do que restou da minha casa e vários pedaços de pedras, eu vi. Meu filho tinha a barreira translúcida quase perceptível piscando ao seu redor. Melhor ainda, a repulsão de seus poderes despertos foi o que causou essa explosão. Ele estava flutuando no centro de uma cratera que ocupava 3/4 da nossa casa, assim como todo o nosso quintal. Haha! Minhas pernas cederam e eu apenas caí de joelhos enquanto meu queixo caía. Meu filho tinha quase 3 anos quando acordou. Somente 3. Eu não sabia se ria ou chorava. Reynolds. Querido. Eu olhei de volta para minha esposa com minha boca ainda aberta de choque. Ela conseguiu fazer seu caminho lentamente em minha direção depois que os restos da explosão se dissiparam e não havia mais perigo. Ela estava dando meio passo em minha direção, cobrindo o rosto com os braços para empurrar o que podia da forte pressão de mana que ainda emanava do Art. Reynolds. O que aconteceu? O que está acontecendo? Cadê o Art? Ainda incapaz de encontrar forças para falar, simplesmente apontei na direção de nosso filho. Embora confusa, ela olhou para a direção que eu estava apontando e tudo o que ela conseguiu sussurrar foi: meu D. POV do Arthur Levin. Uau, me sinto fantástico. Sentindo-me revigorado com minha descoberta, fechei meus olhos para sentir meu núcleo de mana recém-formado. Meu doce núcleo de mana. Art. Meu bebezinho. Você tá bem? Avistei minha mãe correndo desesperadamente em minha direção enquanto meu pai estava ajoelhado no chão. O que ele fez desta vez que o levou a ser punido pela mamãe? Minha mãe me levantou e me abraçou, quase a ponto de minhas costelas subdesenvolvidas cederem. Eu consegui gritar mãe, não chore. Qual o problema? Ela não me respondeu e continuou soluçando enquanto me embalava. Meu pai chegou ao lado dela, acariciando suas costas e também afagando minha cabeça, dando-me um sorriso fraco. Após um breve momento de confusão, afastei minha cabeça do seio de minha mãe e olhei em volta para ver que estávamos parados no centro de uma cratera gigante, com a maior parte de nossa casa destruída. Mas que porra é essa? Quem foi o débil mental? Quem teve a audácia de destruir a casa de um rei? Esses vagabundos idiotas pagarão por seus crimes. Vou caçá-los a todo instante, todos os dias, todas as noites, até. Parabéns, meu lindo Art. Você despertou, campeão. Eu fiz isso tudo. No meu antigo mundo na Terra, um fenômeno semelhante aconteceu quando um jovem despertou. Uma barreira clara apareceu ao redor do despertado e uma pequena força pressionou tudo o que envolvia a barreira. Estou supondo, porém, que a força gerada pelos despertados neste mundo era muito mais forte por causa da mana na atmosfera, algo que não estava presente na Terra. Como uma vez um rei de integridade, decidi pedir desculpas por esta situação. Desculpa, mãe. Eu me meti em problemas que não devia? Haha. Não, Art, querido, você não se meteu em problemas. Estávamos muito preocupados com você. Estou feliz que você esteja bem. Minha mãe conseguiu rir com os olhos meio lacrimejantes. Meu pai idiota, por outro lado, estava muito mais animado. Meu menino é um prodígio. Despertou com menos de 3 anos. É uma situação sem precedentes. Eu pensei que era rápido, mas caramba. Então, alguns momentos de uma atmosfera familiar perfeita foi desfeita quando um vizinho saiu correndo e gritando: o que é isso? Haha, é melhor limparmos essa bagunça, disse meu pai enquanto sorria, esfregando a nuca. Desde algumas semanas atrás, nós temos sofrido algumas perdas.
Decidimos manter meu despertar em segredo por enquanto. Meu pai conseguiu entrar em contato com alguns de seus ex-membros do grupo de aventureiros para ajudar a reconstruir a parte dizimada de nossa casa enquanto ficávamos na pousada próxima. Com os magos levantando o terreno para a fundação e os aumentadores fazendo o trabalho pesado, a casa não demorou muito para terminar. A beleza da magia. Surpreendentemente, nenhum dos ex-membros do partido de meu pai pareceu questionar por que nossa casa explodiu. Isso parecia dizer muito sobre meu pai idiota. No meio da reconstrução de nossa casa, chegou meu aniversário, 29 de maio. Meus pais me acordaram naquela manhã com um presente e o que parecia ser um pão nas mãos. Ah! Era um bolo. Seria mais fácil dizer se não fosse preto. Abrindo a caixa de presente para encontrar uma espada de madeira cuidadosamente entalhada, abracei meus pais, agradecendo-lhes pelo presente e pelo bolo. Isso me surpreendeu, porque meus pais não se preocuparam em comemorar meus últimos 2 aniversários, então presumi que este mundo não comemorava realmente tal ocasião. Mais tarde, descobri que os aniversários são celebrados a partir dos 3 anos de idade devido a uma tradição de muito tempo atrás, quando os bebês eram mais suscetíveis à morte antes dos 3 anos. Que medieval! Outra coisa que me interessei notar. Ver crianças, bem como adolescentes trabalhando em fazendas com suas famílias e em forjas como aprendizes de ferreiro, me fez perceber que não havia forma obrigatória de um sistema de ensino estruturado. Qualquer tipo de educação rudimentar era fornecida por suas famílias, apenas o básico como ler e escrever. Assim que fiz 3 anos, minha mãe começou a me dar aulas por um tempo determinado, me ensinando a ler e escrever. Fazendo o papel de um filho gênio, fingi aprender rápido, para a alegria dela, para poder ler livros mais difíceis na biblioteca sem levantar suspeitas. Essas últimas semanas passaram em um piscar de olhos. Depois de acordar, meu pai me ensinou o básico da manipulação de mana e como começar a treiná-la da melhor maneira possível. Ele tentou simplificar o máximo possível para que uma criança pudesse entender, eu acho, mas se não fosse por minhas habilidades abrangentes de nível adulto, não acho que teria retido muito. Os princípios básicos são os seguintes. Uma maneira fácil de saber medir sua força está na cor do seu núcleo de mana. No início, o núcleo de mana seria preto, devido ao sangue do corpo e outras impurezas se misturando com as partículas de mana à medida que se formavam em um núcleo de mana. Conforme a mana dentro do corpo da pessoa se torna mais pura e as impurezas são filtradas com o tempo, ele muda para uma cor vermelha escura. A partir daí, a cor do núcleo de mana ficaria mais clara, do vermelho escuro para um vermelho e, em seguida, para um vermelho mais claro. A ordem é a seguinte: preto, vermelho, laranja, amarelo, prata e branco. Do núcleo de mana vermelho ao núcleo de mana amarelo, as cores se dividem em 3 tons: laranja escuro, laranja sólido, laranja claro. Regra geral: quanto mais clara a cor do núcleo de mana, mais puro era o núcleo de mana e mais poder eles teriam acesso. Embora as aulas com meu pai fossem úteis, eu estava ficando impaciente com o ritmo que estávamos tomando. Alguns dias depois, perguntei à minha mãe: Mãe, posso comprar livros sobre magia? Como minha mãe ainda tinha algumas conexões com o hall da Guilda de Aventureiros, ela conseguiu adquirir uma coleção bastante ampla de livros sobre manipulação básica de mana, bem como lutar com diferentes armas. Alguns deles eram apenas livros com apenas palavras simples e principalmente imagens dos princípios básicos de como a mana era condensada, mas eu os ignorei. Minha mãe me lançou um olhar estranho porque os livros que eu estava lendo eram de um nível superior. Ela presumiu que eu não seria capaz de entender a maioria das palavras ali e tentou me persuadir a ler alguns dos livros mais simples, dizendo que seria mais fácil de entender, mas por fim ela cedeu. Um dia típico envolveria tomar lições de leitura e escrita com a mãe e aumentar o treinamento com meu pai. Depois que ele abordou a teoria básica e a aplicação do aumento, começamos o treinamento físico. Vendo como meu corpo era pequeno demais para começar a lutar, optamos pela corrida e exercícios corporais. Acho que ver meu corpo de 3 anos tentando fazer uma flexão seria a coisa mais engraçada, mas meu pai fez um bom trabalho segurando o riso.
Quando não estou tendo nenhuma dessas lições, geralmente fico preso na biblioteca recém-aprimorada, lendo e meditando para condensar e purificar ainda mais meu núcleo de mana. À medida que o ano passava sem muita coisa acontecendo fora da minha programação normal, meu pai falou enquanto estávamos jantando uma noite. Querida, acho que é hora de conseguirmos um mentor adequado para o arte.